Bom dia, minhas turmas do sexto ano. Como vocês estão? Hoje, dia 28, para a turma 601 e dia 29 para a turma 602. Vamos para mais uma apresentação da aula de ciências. Professora Estela aqui, com o maior prazer, mais uma vez com vocês. Vamos falar hoje sobre a existência e a composição da água. Nós terminamos agora a série sobre o ar, né, sobre a atmosfera, e vamos falar agora, iniciar a existência da água. Vamos falar sobre a água. Você já viu uma representação semelhante à apresentada aí ao lado? O que ela representa? O que as esferas representam? Responda aí você, por favor, essas perguntas. Você já viu desse desenho, essa representação ao lado? E o que é isso? O que essas esferas, essas bolinhas representam para vocês? Vocês sabem? Vamos lá, vamos falar mais na frente sobre cada uma delas, tá ok? Vamos falar sobre a relação da água e com o planeta Terra. O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, sendo que 97,5% dessa quantidade é de água salgada e encontra-se maior parte nos mares e oceanos. A água doce representa apenas 2,5% e é dividida da seguinte forma. Então, você pode comparar como a quantidade de água salgada no planeta é quase 100%. Somente 2,5% de toda a água que é de doce. E essa água doce, ela é distribuída em geleiras e calotas polares, temos aí as porcentagens, em águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos. Nós encontramos em rios e lagos e em outros lugares, como pântano, umidade do solo e também na atmosfera. Nós temos uma imagem aí embaixo, né, nosso planeta Terra, que é conhecida como planeta Água, e você vê a parte azul é a água do planeta, tá? E a parte marrom esverdeada é a parte terra do planeta. Você pode comparar com uma parte muito grande do planeta, né? 70% dele é coberto por água. Os seres vivos e a água. Existe água em todo ser vivo, mas em percentuais, em quantidades bem diferentes, um do ser vivo para o outro. Alimentos são ricos em água, como a alface, que tem 95% da sua composição, que é de água. Dependendo da espécie, a água viva possui até 98% do seu corpo de água, por isso que tem o nome de água viva. Há também os seres microscópicos, como as bactérias, que possuem até 75% de água na sua composição. Em uma pessoa adulta, nós encontramos aproximadamente 65% de água. Aí nós temos aqui nesses dois quadrados, né? No primeiro, à sua esquerda, nós temos uma tabela com alguns elementos, né, alguns seres vivos e a quantidade de água em relação à massa corporal desse ser vivo. Por exemplo, temos o pepino, que tem 96% de água, o tomate com 94%, a melancia com 92%, o ovo com 74%, o milho com 70%, a galinha com 65%, os grãos de cevada com 10% e o amendoim, que é bem seco, né? Só tem 5% de água. E na tabelinha ao lado, nós temos o percentual de água no corpo humano. E é interessante vocês perceberem que quanto mais jovem, maior é a quantidade de água. Um feto, ele tem 100% de água. Um bebê, quando ele nasce, ele é rechonchudo nos primeiros meses, porque ele tem uma quantidade muito grande de água, 80%. Quando vai chegar na fase adulta, essa porcentagem diminui. Ele é de 65%, como está lá em cima, até 70% do corpo do ser humano adulto é de água. Quando vai chegando a idade, ele vai perdendo os líquidos, vai perdendo essa água e pode chegar a 50%. É quando a pele começa a ficar enrugada. No ser humano, a água é fundamental para a realização de diversas funções. As principais funções são a termorregulação, que é quando a água atua na manutenção da temperatura do nosso corpo. No caso, a liberação do suor garante a redução de temperatura do corpo. Quando a gente transpira, quando a pele libera suor,
as cutículas de água servem para resfriar o teu corpo, que se chama termorregulação. Também serve para transporte de substâncias. Muitas substâncias são transportadas de forma dissolvida. O plasma sanguíneo, por exemplo, ele é rico em água e garante o transporte de vários nutrientes pelo seu corpo. Tem a participação em reações químicas. Como muitas reações acontecem apenas no meio agoso, que é no meio de água, a água é essencial para esses processos. Tem como proteção, a água protege o nosso corpo de várias formas, uma vez que faz parte, por exemplo, da composição da lágrima que protege os olhos, né? O líquido amniótico que protege o bebê no útero da mãe e do líquido sinovial que atua como lubrificação, protegendo as articulações. A perda da água no corpo humano. Como que nós conseguimos perder, liberar a água do nosso corpo? O corpo humano utiliza a água para as mais diversas atividades e também perde uma grande quantidade dessa substância durante alguns processos. Quais são eles? Na respiração. Quando você respira, você libera gotículas de água na atmosfera. Quando você urina, está eliminando água. Eliminação de fezes. As fezes é um bolo alimentar com água. Se não fosse a umidade da água para umedecer esse bolo fecal, nós não conseguiríamos eliminar as fezes. E tem o suor, que é a transpiração. Todas são maneiras de eliminar para ter a perda de água no corpo humano. Diante de tantas perdas e funções que a água desempenha em nosso corpo, fica muito clara a necessidade de ingerir uma quantidade adequada diariamente. A recomendação do Ministério de Saúde é a de que todos os dias consumam-se pelo menos 2 litros de água. Ouviram bem? 2 litros de água. Esse valor pode ser aumentado em situações de calor extremo e de práticas de atividades físicas, por exemplo. Então, nós precisamos consumir água para poder ter todas aquelas funções que o organismo pede. Principalmente quando estamos no sol, como esse rapaz está na fotografia, ou quando estamos praticando atividade física. A água fora dos seres vivos. Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como planeta Água. Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície terrestre é coberta por água. É nessa porcentagem, tá? 70, 71. Porque no início eu coloquei 70 e eu coloquei 71. A água é encontrada em oceanos, mares, águas continentais, e os oceanos representam mais da metade da água disponível na Terra. Os rios, lagos subterrâneos, as águas subterrâneas, as geleiras são de suma importância para os seres vivos que fornecem água doce. No ar atmosférico, a água é encontrada como o vapor de água. Essas imagens são imagens lindas, né? De locais onde nós podemos encontrar a água. Temos uma cachoeira, que é um rio, temos o oceano, temos um lago e nós temos as geleiras aí, né? Em todas essas situações nós podemos encontrar água. Distribuição da água no planeta. Aí nós falamos a quantidade de água doce, né? Temos 2,5 e água salgada 97,5. Isso aí é para você ter uma noção da quantidade. E ali nós pegamos a água doce e distribuímos ali, ó, tá? Nós temos nas geleiras e neves externas, tá? Essa quantidade grande, 65,9. Nos rios e lagos temos 3%. Nas águas subterrâneas temos uma quantidade grande também, que é 28,9%. E nos solos, pântanos e geadas, nós temos 0,3%. Então, a quantidade de água disponível é muito pequena. A água disponível é água potável, a água doce, ela é muito pequena para a gente, tá? A fórmula da água, aquela primeira imagem que nós vimos lá na abertura da apresentação, né? A água é uma substância constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que estão unidas por meio de ligações chamadas de ligações covalentes simples. A fórmula química da água é, portanto, H2O, como na figura abaixo, né? Na figura nós temos aí várias representações do H2O, sendo que são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. O hidrogênio está em cinza, o oxigênio está em azul. Então, cada um desses são moléculas de água,
Cada uma molécula de água é formada por H2O, que pode ser representado também como está lá em cima, ó. A letra H, o número 2 e o O. Tudo isso está valendo. Para vocês, atividades, rever e aplicar, do livro da página 176. Façam com carinho. E aí está nosso planeta Água. Vamos proteger esse planeta, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.